Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Vamos para mais um dia de leitura do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E hoje é o dia 2 da unidade 11, né? Os caminhos do reino, parte 1. Deixa eu orar por você. Pai, graças te dou pela vida dos teus filhos, seja o Senhor a capacitá-los para aprender mais de ti, saber qual é a tua vontade e fazê-la, executá-la, para que sejam, Senhor, segundo o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quando Deus nos fala por meio do seu Espírito Santo, ele revela a si mesmo, seus propósitos e seus modos de agir. Os cidadãos do reino de Deus devem atuar a fim de realizar os propósitos de Deus segundo os caminhos do reino e não usando caminhos humanos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Os princípios do reino de Deus e os princípios do mundo são totalmente diferentes. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. João capítulo 18, verso 36. Os servos do reino de Deus não agem da maneira que o mundo espera. Paulo advertiu os crentes em Colossos: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Amém? Vamos lá para uma tarefa. A primeira é isso aí. Convidado a juntar-se a Deus em sua obra, como você poderá realizar os propósitos dele para o reino? Assinale a resposta correta. E aí, você assinala a 1, a 2, a 3 ou a 4. Vamos lá. A 1, como eu quiser. É assim que você vai fazer os propósitos do reino. 2, seguindo a razão humana, os princípios humanos e as tradições. Dessa maneira que você vai realizar os propósitos do reino. 3, usando o melhor modo de pensar e trabalhar a minha maneira. 4, seguindo os caminhos de Deus. E aí? Você vai marcar aí qual é que vai ser, tá bom? Continuando a leitura aqui, ó. Nossos caminhos humanos não produzirão frutos espirituais permanentes. Só atingimos os propósitos de Deus trilhando os caminhos dele. Nas próximas 2 lições, desejo que você examine as Escrituras e que, sob a orientação do Espírito Santo, permita que ele mesmo revele algumas das verdades fundamentais a respeito do reino e seus caminhos. Lembre-se de que a verdade espiritual não é apenas um conceito sobre o qual pensar, discutir ou debater. A verdade é uma pessoa. Quando Deus revela a si mesmo, seus propósitos e seu modo de agir, você precisa estar preparado para responder obedientemente. Mais um tópico aqui, as parábolas do reino. Jesus contou muitas parábolas sobre o reino. A parábola é uma história da vida real que ilustra uma verdade espiritual. Jesus procurava ajudar seus discípulos a entenderem os caminhos e algumas características do reino, embora algumas parábolas de Jesus tenham muito significado simbólico, como o do trigo e do joio. A maioria delas tem uma ideia principal a transmitir. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Leia as seguintes parábolas sobre o reino e responde as perguntas que aparecem a seguir. Peça ao Espírito Santo para lhe dar compreensão espiritual e orientá-lo na aplicação dessas verdades a respeito do reino. Se o significado não estiver muito claro para você e para a sua igreja, escreva ao lado: não entendi bem.
Leia Mateus 13, 24 ao 30, 36 ao 43. A parábola do trigo e do joio. De acordo com a interpretação dada por Jesus, versículo 37 ao 43, faça uma linha ligando cada item da esquerda com o seu correspondente na lista da direita. Parábola. Quem semeou a boa semente? A boa semente. O campo. Quem semeou o joio? O joio. A colheita. Os ceifeiros. O reino. Quem representa ali? Daquele lado você vai ligar aqui, ó, né? O diabo, os filhos do diabo, os anjos, o filho do homem, o fim do mundo, o mundo, os filhos do reino. 2. De acordo com essa parábola, quais os dois tipos de pessoas que parecerão pertencer ao reino de Cristo? Os dois tipos de pessoas serão separados. Quando e por quem? Que significado essa parábola tem para você e para a sua igreja? É muito forte, hein? Ter nome no rol de membros de uma igreja não é o teste que determina se a pessoa pertence ao reino. Só porque uma pessoa tem alguma semelhança com outros crentes não significa que seja crente. Ao usar essa parábola, Jesus está nos ensinando que algumas pessoas perdidas e iníquas estão misturadas com os crentes nas igrejas. Observe, no entanto, que é Deus quem faz o julgamento final sobre o relacionamento de cada pessoa com Ele. Devemos nos dedicar à tarefa de ajudar os crentes verdadeiros a crescer e a produzir fruto. Deus mesmo separará o joio do trigo, identificando os não crentes. Essa tarefa é dele. Quando uma pessoa não está dando fruto, devemos permitir que Deus nos use para ajudá-la em suas necessidades espirituais. Ele sabe qual é a necessidade dessa pessoa e o que precisa ser feito. Às vezes, no entanto, a disciplina cristã se faz necessária como uma manifestação de amor inspirado por Deus. Mateus 18, do 15 ao 17. Hebreus 12, verso 6. Vamos lá, mais uma tarefa aqui. Leia Mateus 13, verso 31 e 32, a parábola do grão de mostarda. Considerando o tamanho do grão de mostarda, como o reino começa e como termina? 2. Na sua concepção, qual o significado dessa parábola para você e para a sua igreja? Embora possa se sentir pequeno e insignificante, você pode encontrar esperança na história da semente de mostarda. Deus pode tomar alguma coisa bem pequena e aparentemente insignificante e usá-la para produzir algo grande e encorajador. Existe alguma mudança que você acha que Deus quer fazer em sua família ou em sua igreja? Você não se considera suficientemente forte ou influente? Tenha coragem. Deus pode fazer qualquer coisa que quiser por meio de uma pessoa que creia nele e obedeça. Será que sua igreja se sente pequena demais para fazer tanta coisa? O que parece impossível ao homem é possível a Deus. Mateus 19, 26. Uma igreja submissa ao senhorio de Cristo pode alcançar o mundo. Vamos para mais uma tarefa. Opa! Glória a Deus. Acho que é essa aqui. Não, é outra. Essa. Leia Mateus 13, 33, a parábola do fermento. Qual dos itens abaixo melhor descreve a maneira pela qual o reino cresce e se expande? Marque. A. O reino cresce rapidamente como numa explosão. B. O reino cresce de forma constante e completa. C. O reino cresce muito pouco. 2. Qual o significado que esta parábola tem para você e para a sua igreja?
Você está sempre querendo ver as coisas mudarem rapidamente em sua igreja ou em sua comunidade. Isso é possível? Em sua comunidade. Você está sempre querendo ver as coisas mudarem rapidamente em sua igreja ou em sua comunidade? Isso é possível. Mas no reino, o crescimento frequentemente é mais parecido com a atuação do fermento na massa do pão. O fermento afeta uma parte ao seu redor, e essa parte, por sua vez, afetará a outra adjacente, e assim por diante. Dentro de algum tempo, um pouco de fermento provoca mudança em toda a massa. Seja paciente e fiel ao Senhor. Deus vai fazer com que sua pequena influência tenha efeitos de longo alcance, no tempo estabelecido por Ele. Não tente forçar uma mudança por meio de sua própria força. Tenha confiança de que Deus fará a sua parte. Ele proverá mudanças por seu intermédio. Vamos lá. Próxima tarefa. Aleluias. Leia Mateus 13, 44 ao 46, as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande preço. 1. Qual é o preço para se entrar no reino? O que faria uma pessoa sábia para entrar no reino? 3. Qual o significado desta parábola para você e para a sua igreja? A participação no reino é mais valiosa do que qualquer coisa que você possa imaginar. Jesus disse que vale a pena abrir mão de tudo que se tem a fim de entrar no reino. Aliás, é exatamente isso que ele exige. Você tem de negar-se a si mesmo e pôr tudo sob senhorio de Cristo para ser um discípulo. Os benefícios compensam o que se tem de pagar. Leia Mateus 25, 14 ao 30, a parábola dos talentos, dinheiro, né? Talento é dinheiro. Qual a recompensa dada aos servos fiéis que foram bons mordomos do que o Senhor lhe havia confiado? O servo mau e preguiçoso usou o dinheiro que recebeu do Senhor? Versículo 24 ao 27. Que mais aqui? Terceira, que significado tem esta parábola para você e para a sua igreja? Continuando a leitura aqui, vamos lá. Na parábola dos talentos encontramos um princípio muito importante. Talento era uma moeda usada no tempo de Jesus. Quando Deus nos dá, ou a igreja, recursos para serem utilizados, responsabilidade a serem desempenhadas e pessoas para trabalharem no reino, Ele espera que sejamos mordomos cuidadosos. Aqueles que forem fiéis, Ele confiará mais e ainda maiores responsabilidades. Jesus resume esse princípio assim: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Se você ou sua igreja não é fiel naquilo que Deus deixa sob seu cuidado, não fique surpreso se Ele se recusar a lhe dar mais. Não fique surpreso até se Ele retirar de suas mãos aquilo que Ele já lhe deu. Por exemplo, suponhamos que Deus deu um grupo de pessoas à sua igreja. Se a igreja deixar que essas pessoas cresçam e se desenvolvam por sua própria conta, esses novos crentes podem se sentir desencorajados e abandonar a congregação. Você já ouviu alguma vez uma igreja dizer algo como: as pessoas estão entrando pela porta da frente e saindo pela porta dos fundos? Se Deus está dando a essas pessoas e a igreja as está perdendo, ela faria bem em considerar sua mordomia com relação a essas vidas que Deus está colocando sob seus cuidados. Vamos lá. Suponhamos que Deus aparentemente pare de dar ou diminua os recursos das pessoas e os desafios que tem dado você e a sua igreja. Isso deve levar você a se colocar diante do Mestre para descobrir o que Ele quer que você e sua igreja sejam e façam. Pode existir uma grande falha que Ele deseje corrigir. Lucas 19, 26. Vamos lá, aqui mais uma tarefa.
Identifique o princípio do reino que aparece à esquerda com a parábola mencionada à direita. Na coluna dos princípios, escreva a letra correspondente. Vale a pena abrir mão de tudo para se pertencer ao reino. 2. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. 3. Embora pessoas não crentes tenham se unido a nossas igrejas, Deus conhece quem pertence a Ele. No dia do julgamento, Ele separará o justo dos injustos. 4. Uma influência espiritual, ainda que pequena, crescerá continuamente e por fim afetará a todos. 5. Pequenos começos podem crescer e se transformar em grandes mistérios em favor do reino de Deus. Letra A, trigo e joio. Letra B, grão de mostarda. Letra C, fermento. Letra D, tesouro escondido e pérola de grande preço. E letra E, talento. Aí você vai combinar as colunas, tá bom? E por último, faça uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique, sublinhe-os, depois responda as perguntas. Aí tem as mesmas perguntas de sempre e o resumo. Deus pode fazer tudo o que quiser por meio de alguém que creia nele e obedeça. Deus pode fazer com que minha pequena influência tenha amplos efeitos no tempo determinado por ele. Vale a pena abrir mão de tudo em favor do reino. Se eu for fiel no pouco, Deus me colocará sobre o muito. Vamos orar? Pai, graças te dou pela vida dos teus filhos, seja o Senhor abençoá-los, capacitá-los para viver segundo a tua vontade, sendo fiel a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos e até amanhã. Amanhã, mais um momento, né? Os Caminhos do Reino, parte 2. Parte 2 é amanhã. Tá bom? Deus abençoe.